Boa noite, gente. Tudo bom? Estão me ouvindo? Agora estão me ouvindo? Esqueci de colocar aqui o fone. Estão conseguindo me ouvir? Sim. Tá, tudo bem. Então, vou compartilhar a tela aqui e a gente vai dar continuidade. Bom, gente, então vamos dar continuidade aqui à nossa aula. Na aula passada, a gente iniciou mecanismo de resistência aos antimicrobianos. Então, hoje a gente vai terminar esse conteúdo, tá? Vou só relembrar algumas coisinhas aqui, mas a gente vai passar rápido do conteúdo que a gente viu na semana passada. E vamos reiniciar de onde a gente parou, tá bom? E ao final dessa parte da aula, que é mecanismo de resistência a antibacterianos, aos antimicrobianos, nós vamos corrigir o exercício de vocês, tá bom? Tudo bem? Então, vamos lá. Então, vocês lembram do conceito de mecanismo de resistência? São formas, né, desenvolvidas pelos micro-organismos de driblar quem? Os inimigos deles. Quem são os inimigos desses antimicrobianos? São os... Desculpa, quem são os inimigos dos micróbios, né? Dos micro-organismos? Os antimicrobianos, tá? Então, como é que eles vão fazer para driblar, né? E o que é esse driblar? Evitar a morte, eles não querem morrer, e evitar a inibição do crescimento deles, ou seja, evitar que eles consigam proliferar. Eles não querem isso e eles vão evitar. Então, quais são as condições para que um antimicrobiano seja um bom antimicrobiano? Primeiro, tem que haver existência de um alvo. Segundo, a capacidade desse antimicrobiano de chegar até o alvo. Terceiro, eles não podem ser inativados pelo alvo. Até aí tudo bem? Relembraram? Assistiram a primeira parte da aula? Todo mundo assistiu? Sim ou não? Já começou. Bom. Ótimo. Então, vocês já estão aí bem esclarecidos em relação a essa primeira parte, né? Então, o que a bactéria irá fazer, gente? A bactéria, ela irá evitar que o antimicrobiano atinja o seu alvo, porque se o antimicrobiano não chegar no alvo, ele não consegue realizar o seu efeito. Só relembrando aqui algumas considerações gerais, que as bactérias são classificadas em sensíveis e resistentes. As sensíveis são aquelas que irão sofrer a ação do antimicrobiano, e as resistentes são aquelas que apresentam a capacidade de resistir ao efeito desses antimicrobianos. Antimicrobianos induzem resistência? Sim ou não? Não, né? Quem assistiu a aula sabe que não. Então, o que os antimicrobianos fazem? Eles selecionam os micro-organismos que são resistentes dentro de uma população. Então, se os antimicrobianos não induzem resistência, quem é que gera resistência? Quem dá origem à resistência? Como a bactéria adquire resistência? Por meio de alterações genéticas, né? E essas alterações, essa mudança no conteúdo genético desses micro-organismos, elas podem ocorrer onde? No DNA cromossômico, por meio de aquisição dos plasmídios de resistências, que são quem? Aqueles fragmentos de DNA circular contendo genes de resistência, e por transposições, que são pequenos fragmentos de DNA que ficam se movimentando, né? No DNA cromossômico.
tanto essa resistência cromossômica como a extracromossômica, quando eu falo cromossômica, no DNA cromossômico da bactéria, aquele DNA circular maior, o principal. Quanto a extracromossômica, ou seja, que não está dentro do cromossomo, ela pode ser o quê, gente? Transferida de uma bactéria para outra, né? De um micro-organismo para outro micro-organismo. E essa transferência, ela pode ocorrer de 3 formas. Quais são elas? Conjugação, transdução e transformação. Então, a gente parou aqui. A gente estava falando de conjugação quando a gente teve aquele probleminha técnico em relação à internet na semana passada, tá? Então, vamos falar com mais calma o que seria a transferência genética por conjugação. Então, a transferência genética por conjugação, ela ocorre por meio da utilização de uma estrutura chamada de pile. O que é o pile? É uma estrutura proteica, tá? Presente em algumas bactérias, em que essas bactérias, parece um tubinho. As bactérias, elas podem parear entre si, esses 2 tubinhos pareiam, e aí elas podem trocar plasmídios ou até mesmo o DNA cromossômico delas, como vocês podem observar bem aqui nesse exemplo, ó. Uma bactéria doadora e uma bactéria receptora. Essa daqui, a doadora, é a bactéria resistente e a receptora é a bactéria sensível. Tá aí tudo ok? Tanto aqui do meu lado esquerdo quanto do meu lado direito, a gente tem uma bactéria doadora e uma bactéria receptora, para mostrar que tanto o plasmídio pode ser trocado quanto o DNA cromossômico como um todo. Então, a bactéria doadora, ela vai transferir o plasmídio, ó, como vocês estão observando aqui, a direção da seta, para uma bactéria sensível. E aí, essa bactéria sensível se torna, nesse momento, resistente. Imagine que neste plasmídio tenha um gene que codifique uma enzima de resistência, como a beta-lactamase, como a clorafenicol acetiltransferase, como uma acetiltransferase, uma adeniltransferase, uma fosfotransferase, que a gente vai falar mais à frente. Então, essa bactéria, ela vai transferir esse mecanismo de resistência dela para uma bactéria que era sensível e que agora se tornou resistente. Então, se essa bactéria que é resistente à penicilina, ela está passando o gene que codifica essa enzima, que é a beta-lactamase, para essa bactéria que também se tornar resistente à penicilina. Aqui do meu lado direito está ocorrendo o que? A transferência do DNA cromossômico. A bactéria doadora doa, né, o seu DNA cromossômico para a bactéria receptora, que era sensível e agora se tornou resistente. Então, isso só é possível, essa transferência genética por conjugação, só é possível por meio desse pareamento através dessa estrutura tubular chamada de pile. Ok? Então, na conjugação, há a necessidade do pile. Certo, gente? Tudo bem? Tranquilo? Estão dormindo? Não, professora, tá certo. Não. Ok, professor. Então, vamos lá. Na transdução, gente, como é que acontece a transferência genética por transdução? Na transdução, há necessidade da participação de um vírus. Esse vírus vai transportar fragmentos de DNA bacteriano de uma bactéria resistente para uma bactéria sensível, tá? Então, observe aqui, olha, o vírus, também chamado de bacteriófago. Por que bacteriófago? Porque é um vírus que tem afinidade, ele tem tropismo por bactérias, tá? Então, ele é chamado de bacteriófago. Esse vírus, ele se liga à superfície bacteriana por meio da ligação receptor-ligante. Então, ele apresenta um ligante específico na parede celular, né, na superfície da bactéria. Quando ele encontra a bactéria e se liga, ele injeta quem, gente? O seu material genético. Quando esse material genético chega no interior da bactéria, ele induz, o vírus induz o quê?
um ciclo lítico. E o que é esse ciclo lítico? Ciclo lítico é um ciclo iniciado para levar a bactéria à lise celular, né? Ela entrar num processo de morte, ok? Facilitando a sua replicação e no final a bactéria irá romper, porque ela não vai suportar a quantidade de vírus ali dentro e ela se rompe. Então, quando esse DNA ele entra, o DNA viral, ele induz a fragmentação do DNA bacteriano. DNA bacteriano é esse aqui, num vermelho mais escuro, ok? Meio amarronzado. Então, ocorre a fragmentação do DNA bacteriano. Nesse momento, a bactéria começa a trabalhar para o vírus. A gente sabe que o vírus ele é um micro-organismo intracelular obrigatório, porque ele não tem a capacidade de realizar a replicação do seu material genético. Ele não tem as enzimas e proteínas necessárias. Para isso, ele irá usar essas enzimas e proteínas de uma célula, seja ela eucariótica ou procariótica. Então, ele irá induzir a bactéria a codificar as suas proteínas de capsídeo. Então, aqui, ó, os capsídeos do vírus. Então, eu já tenho material genético, tanto viral quanto bacteriano, e eu tenho agora o capsídeo. O que está faltando para eu formar novos vírus? A montagem. Então, aqui, nessa parte do nosso esquema, nós temos a montagem. Eu já tenho o vírus completo aqui, observe. Ó. 1, 2, 3, 4 vírus completos. E aí, gente, olha, imaginem que um vírus, olha esse vírus aqui, montado, ele está com o DNA viral ou com o DNA bacteriano? Me respondam aí. Quem está aí prestando atenção aí de forma minuciosa. Tá com os dois. Esse bem aqui, Samantha, que eu estou apontando, esse bem aqui, Bacteriano. ó. Bacteriano, tá? E esse aqui? Viral. Esse aqui? Viral. Bacteriano. Bacteriano. Então, imagine que essa bactéria aqui, ó, resistente, nesse fragmento de DNA aqui, tá? Que está empacotado no capsídeo viral, imagine que ele tenha um gene de resistência. Digamos que a fosfotransferase, que é uma enzima de resistência a aminoglicosídeos. Imagine que tenha. Então, quando esse vírus for infectar outras bactérias, o que vai acontecer? Ele vai injetar esse material genético, que apresenta um gene de resistência. E essa bactéria, que era sensível, agora ela se tornou o quê, meninos? Resistente. Ela se tornou resistente, né? Como era um gene de resistência a aminoglicosídeo, ela se tornou resistente aos aminoglicosídeos, certo? E como é que esse DNA se intercala aqui no DNA cromossômico da bactéria? Por meio de recombinação, tá? Ocorre clivagem aqui no DNA bacteriano por meio de enzimas, e aí o DNA bacteriano da bactéria doadora, ele se intercala e começa a trabalhar para essa célula, tá? Então, na transdução ocorre a participação de um vírus, que irá levar gene de resistência de uma bactéria doadora para uma bactéria receptora, que era sensível e agora se tornou resistente. Tudo certinho? Já que vocês ficaram caladinhos, porque está tudo certo. Certo. Ok. Quando eu perguntar lá na frente, eu quero que vocês me respondam. E a transformação? O terceiro processo é a transformação. Quais foram os dois anteriores que nós vimos? Vocês prestaram atenção? Conjugação, transdução e agora transformação, tá? E na transformação, o que que acontece? Vamos olhar o esqueminha aqui. Tem uma bactéria que morreu, seja lá por qualquer causa, tá? Ela sofreu lise. Quando ela morre, né, ela sofre todo um processo também de fragmentação do seu material genético. E esse material genético ele é liberado no meio, como vocês estão vendo aqui, ó, vários fragmentos de DNA. Esses fragmentos eles podem ser introduzidos em uma outra bactéria sensível. Essa aqui é a
resistente e a bactéria sensível. Quando ele se insere, da mesma forma como aconteceu lá no último passo da transdução, ele sofre recombinação aqui no DNA bacteriano da célula receptora, fazendo com que essa célula receptora que era sensível agora se torne uma bactéria resistente. Facinho esse, né? Acho que o mais complicadinho é a transdução, que ocorre todo um processo ali de infecção viral a nível bacteriano. Pois agora vamos ver aqui quais são as formas pelas quais as bactérias expressam a resistência. Tá? Essa bactéria, ela adquiriu resistência por meio de mutação. A gente sabe que a mutação é a única forma de um organismo se tornar resistente. Antimicrobiano, ele induz mutação? Induz resistência? Sim ou não? Se vocês errarem, eu vou puxar a orelha de vocês daqui. Vocês acham? Antimicrobiano induz resistência? Não. O que, Joel? Não. Não, muito bem. O que eles fazem, Joel? Eles selecionam os mais resistentes, tá? Não esqueçam isso. Se isso cair em prova e vocês errarem, vai ser muita sacanagem de vocês comigo, porque todo tempo eu estou falando isso, ok? E aí a bactéria resistente, né? Ela adquiriu essa resistência por meio de mutações, de alterações do seu conteúdo genético. Elas irão expressar essa resistência. De que forma, né? Quais são os mecanismos que levam essa bactéria a expressar, né? A mostrar para o mundo a resistência delas? Nós temos 5 mecanismos aqui. Um deles é a produção de enzimas que modificam a molécula do antibacteriano, tá? Tornando inativo. Inclusive isso foi até questão do exercício que eu passei para vocês, né? Falava um pouquinho disso aí. Exemplo desse mecanismo, a beta-lactamase. A beta-lactamase não faz isso? O que a beta-lactamase faz, gente? Qual é o mecanismo de ação da beta-lactamase? Ela é uma enzima de resistência aos beta-lactâmicos. O que ela faz? Iracema. O que ela faz, Iracema? Eu ia dar meio ponto para Iracema, mas ela se intimidou. Agora acabou o tempo, Iracema. A beta-lactamase, ela cliva o anel beta-lactâmico, ou seja, ela pega o anel beta-lactâmico e quebra lá entre o terceiro carbono e o nitrogênio. Quando ela cliva o anel beta-lactâmico, o que acontece com esse beta-lactâmico? Ele é convertido em um metabólito chamado de ácido penicilóico. Ou seja, essa molécula ácido penicilóico não tem efeito antibacteriano. Converteu uma molécula que tinha efeito antibacteriano numa molécula inativa que não tem efeito nenhum na bactéria. Desse jeito, a bactéria, ela sobrevive ou ela morre? Já que a molécula do antibacteriano, né, do beta-lactâmico, foi modificado e inativado. O que acontece com a bactéria? Ela sobrevive, tá? Então, esse é um mecanismo, ok? Se isso cair na prova, eu perguntar, cite 2 mecanismos que fazem com que as bactérias expressem a sua resistência, ou com que o micro-organismo expresse a sua resistência. O que vocês colocariam? Se vocês colocassem beta-lactamase, vocês acham que vocês acertariam? Não, tá? Beta-lactamase é um exemplo. É um exemplo desse mecanismo aqui. Produção de enzimas que modificam a molécula do antibacteriano. E a beta-lactamase faz isso com os beta-lactâmicos quando ela cliva o anel beta-lactâmico desses antimicrobianos, tá? Aí, se eu pedir um mecanismo, vocês podem colocar esse aqui,
como exemplo a beta-lactamase. Tá? Mas só beta-lactamase a questão está toda errada. Segundo mecanismo, diminuição da permeabilidade à entrada do antibacteriano. Vocês lembram das três condições para que o antimicrobiano seja top, seja bom? Existência de um alvo, o que mais? Capacidade de atingir o alvo e não serem inativados. Então, a bactéria não vai tentar evitar que o antimicrobiano chegue no alvo? Uma das formas é diminuir a permeabilidade da membrana citoplasmática à entrada dele. O antimicrobiano ele vai tentar entrar, mas como a permeabilidade da bactéria ela está diminuída, ela não vai deixar passar uma grande quantidade de antibacteriano. Dessa forma, ela vai conseguir se manter viva. Ah, então, outro mecanismo, diminuição ou alteração da permeabilidade à entrada do antibacteriano. Certo? Tudo tranquilo, gente? Ok. Vocês ficam muito caladinhos, assim eu fico com medo. Terceira, síntese de novas enzimas que não sofram ação do antibacteriano. Uma outra forma é a bactéria codificar uma enzima que faça o trabalho da outra que foi inativada. Exemplo desse mecanismo aqui. Lembre lá qual é o mecanismo de ação dos beta-lactâmicos. O que eles fazem? Eles inibem a síntese da parede celular, né? De que forma? Inibindo a enzima transpeptidase. O que a transpeptidase faz? A ligação das cadeias laterais de tetrapeptídeo de quem? Das cadeias lineares de peptidoglicano. Imaginem que uma bactéria sofre uma mutação e nessa mutação, essa nova informação genética codifica uma outra transpeptidase. Então, eu tenho a transpeptidase 1, que já existia ali na bactéria, natural. Ela sofreu mutação e codificou a transpeptidase 2. Quando essa bactéria sofrer a ação lá, entrar em contato com um beta-lactâmico, o que vai acontecer? O beta-lactâmico vai entrar e vai inativar quem, gente? A transpeptidase 1, porque ele reconhece a 1. Mas a bactéria, ela criou a 2. Quando ela inativar a 1 não vai conseguir fazer a ligação da cadeia lateral. Mas a 2 está lá pronta, linda e maravilhosa para fazer esse serviço. E aí, a bactéria vai morrer ou não? O que vocês acham? Hein? Bora participar. Não. Ela não vai morrer. Por quê? Porque eu tinha uma que foi inativada, mas eu tenho outra. Ou seja, eu tenho uma outra trabalhadora ali que vai fazer o trabalho da 1 que no momento está impedida de fazer o serviço dela. Tá? Então, esse é um outro mecanismo pelo qual esses micro-organismos, no caso a bactéria, que é o foco do nosso primeiro bimestre, para a primeira verificação, irá fazer, tá? Sintetizar novas enzimas que não irão sofrer a ação do antibacteriano. Tá? Quarto mecanismo, expulsão do antibacteriano da célula, por meio da codificação de proteínas chamadas de bombas de efluxo. O que são essas bombas de efluxo? As bombas de efluxo são proteínas que, quando o antibacteriano entra na célula, ela expulsa esse antibacteriano. E aí o antibacteriano não vai chegar onde ele quer chegar, no objetivo dele. Qual é o objetivo dele? Chegar no alvo dele. Um exemplo são as proteínas TETs, tá? Proteína TET-A, TET-B e TET-C, que a gente vai ver que são proteínas, são bombas de efluxo codificadas por bactérias resistentes à tetraciclina, por isso TET, de tetraciclina. Então, a bomba de efluxo, o antimicrobiano tenta entrar e a bomba joga para fora. Ela expulsa esse
microbiano não deixando ele realizar o seu efeito. Imaginem vocês aí, quem é que gosta de receber visita em casa? Quem é que não gosta de visita em casa, na verdade? De vizinho, todo tempo em casa? Todo mundo gosta aí de companhia em casa, de vizinhos enchendo a casa de vocês? Então imagine que tem alguém aí que não gosta. O vizinho chega em casa, rápido vocês vão criar uma forma do vizinho ir embora. Olha, nem fiz comida hoje. Acabei de acordar, já estou saindo. Para quê? Para o vizinho ir embora, né? Para o vizinho vazar. Então, vocês nesse momento estão agindo como uma bomba de efluxo, pegando o vizinho e botando ele para fora para ele não comer a comida de vocês, para ele não ficar xeretando a vida de vocês. Então, assim são as bombas de efluxo. Um antimicrobiano entrou, rápido ele é colocado para fora pela bomba de efluxo. E, né, vem de externalizar, de botar para fora. Deu para entender, gente? Sim ou não? Alô? Estou sozinha na sala? Vocês foram tomar um café? Não, professora, está aqui. Estamos Vocês aqui. Sim. Entenderam? Tudo bem. Então, vamos para o último mecanismo. Alteração do alvo. É um outro mecanismo pelo qual as bactérias expressam essa resistência. Imaginem a tetraciclina. A tetraciclina, qual é o alvo dela? Qual é o alvo da tetraciclina? Que foi mais um tópico de questão do exercício que vocês resolveram, tá? Valendo 3 pontos. O alvo dela são os ribossomos. Ela inibe o quê? A síntese de proteína, certo? Onde ela se liga? Na subunidade 30S do ribossomo, que é o responsável o ribossomo, no caso, responsável pela síntese de proteína. Lá no ribossomo, na subunidade 30S, existe um sítio de ligação onde a tetraciclina irá se ligar. Ela só reconhece esse sítio. Ela tem afinidade por esse sítio, ela ama esse sítio. Imagine que uma bactéria se torna resistente, sofre uma mutação, e nessa mutação ocorre uma alteração, nova informação, uma alteração no sítio de ligação dessa subunidade 30S à tetraciclina. Aí a tetraciclina mudou o sítio de ligação. A tetraciclina não irá reconhecer esse sítio de ligação desses novos ribossomos que se formaram após o processo de mutação que essa bactéria sofreu. Certo, gente? Então, o que aconteceu aí? Alteração no sítio de ligação do alvo. Eu alterei o alvo. Se eu alterei o sítio de ligação, eu mudei o alvo também, porque ela não vai mais chegar naquele ribossomo que tem um sítio de ligação alterado. Certo, gente? Ok? Certo. Então, vamos adiante. Vamos ver aqui agora os mecanismos de resistências das bactérias em relação a cada um desses principais antimicrobianos. Primeiro deles aqui, resistência aos beta-lactâmicos. Ainda lembram quais são os beta-lactâmicos? Penicilina, cefalosporina, entre outros, né? Carbapenemas, monobactâmicos, todos esses são do grupo dos beta-lactâmicos. E o que caracteriza um beta-lactâmico? O anel beta-lactâmico. Como é que uma bactéria se torna resistente aos beta-lactâmicos? Por meio da produção de enzimas beta-lactamases. E o que a beta-lactamase faz? Olha, beta-lactamase quebra algo do anel beta-lactâmico. Então, o que ela faz? Rompe o anel beta-lactâmico, convertendo a penicilina ou a cefalosporina, né? Porque quem converte a penicilina, quem cliva a penicilina é a penicililase. A penicililase é uma beta-lactamase. Por que ela é uma beta-lactamase? Porque ela quebra beta-lactâmico. No caso, se for a penicilina, penicililase, porque
é a enzima que quebra o anel beta-lactâmico da penicilina. Quem é a beta-lactamase da cefalosporina? A cefalosporase, tá? Então, o anel beta-lactâmico converte a penicilina em ácido penicililóico ou ácido penicilóico. E aí, esse ácido penicilóico é um produto que não tem efeito antibacteriano. E como foi que ele se transformou nesse produto? Por meio da ação da beta-lactamase, que clivou o anel beta-lactâmico da penicilina. E converte a cefalosporina em ácido cefalosporóico. Tá? O ácido cefalosporóico também não tem efeito antibacteriano. Então, qual é o mecanismo daqueles lá que a gente viu, dos 5 mecanismos que estão acontecendo aqui? Produção de enzima que alterem a molécula química do antibacteriano, tornando inativo. Uma dessas enzimas é a beta-lactamase. Ok, gente? Aqui nós temos alguns exemplos de beta-lactamase. SHV1, OXA e PSE são beta-lactamases encontradas nessas bactérias aqui, tá? Klebsiella, Neisseria e Pseudomonas. Olha aqui o mecanismo pelo qual isso acontece. Aqui eu tenho a penicilina, que é um beta-lactâmico. Essa penicilina, ela entra em contato, né, entra numa célula que é resistente à penicilina. Quando ela entra na célula resistente à penicilina, quem é que ela vai encontrar só esperando ela para detonar ela? Penicinilase. O que a penicinilase vai fazer com a penicilina? Clivar aqui, ó, o anel beta-lactâmico entre o terceiro carbono e o nitrogênio desse anel beta-lactâmico, convertendo a penicilina em ácido penicilóico. O ácido penicilóico, Joel, ele tem efeito antibacteriano? Não. Não, tá? Ele não tem efeito antibacteriano. Deu para entender, gente, o mecanismo de ação, o mecanismo de resistência das bactérias resistentes à penicilina? É por meio da criação, né? Da codificação, desculpa, melhor dizendo, da enzima beta-lactamase. Codifica a beta-lactamase, ela resolve o problema dessa bactéria em relação à penicilina. Ok? Aminoglicosídeos. Como é que as bactérias se tornam resistentes aos aminoglicosídeos? Quem são os aminoglicosídeos? Streptomicina, kanamicina, gentamicina, neomicina. Todos esses são aminoglicosídeos. Qual é o efeito dos aminoglicosídeos? O que eles fazem? Mecanismo de ação? Eles inibem a síntese de quê? Proteínas, né? Se ligando à subunidade 30S do ribossomo. Como é que essas bactérias elas se tornam resistentes? A origem, por meio de alteração de permeabilidade, ou seja, a bactéria sofre uma mutação que altera a permeabilidade da membrana à entrada do aminoglicosídeo. É uma forma dessa bactéria se tornar resistente. Outra forma, modificações ribossômicas, é aquele quinto mecanismo, a alteração do alvo. A alteração do alvo, né, do sítio de ligação lá no ribossomo. Mudei o ribossomo, mudei ali o sítio de ligação e aí o aminoglicosídeo não encontra mais. Terceiro, muito utilizado, produção de enzimas inativantes, que ocorre por meio de aquisição de plasmídio de resistência em geral. Esses dois aqui são mais por mutação no DNA cromossômico. Aqui nós temos exemplos, aqui embaixo, dessas enzimas inativantes. Como é que isso vai acontecer? Primeiro, vamos conhecer essas enzimas, codificadas por bactérias resistentes a aminoglicosídeos. Nós temos aqui, ó, para apresentar para vocês, muito prazer, fosfotransferase, que tem como sigla PT, fosfotransferase, tá? O P de fósforo. Adeniltransferase, ó, adeniltransferase, ADT. E acetiltransferase, ACT. O que essas enzimas fazem?
elas irão transferir, cada uma delas, o seu radical. No caso aqui, ó, fosfotransferase. Fosfotransferase, olha o nome aí, mais uma vez a biologia se mostrando ridiculamente fácil. O que que ela faz? Transfere um grupamento fosfato, pega o fósforo, essa enzima, ela pega o fósforo e ela leva o fósforo para onde? Para o aminoglicosídeo. Toma aminoglicosídeo, um fósforo para ti. Quando isso acontece, ou seja, ela está fosforilando, ela está levando o grupamento fosfato para o aminoglicosídeo. Quando isso acontece, o que que acontece com o aminoglicosídeo? O aminoglicosídeo tem a sua atividade, né, diminuída, reduzida. Fazendo com que, gente? Com que esse aminoglicosídeo diminua a sua afinidade pelo seu alvo. Quem é o alvo de um aminoglicosídeo? O ribossomo, né? A subunidade 30S do ribossomo. Mas quando ele foi fosforilado, o que que aconteceu? A afinidade dele, o amor dele por quem? Pelo ribossomo também diminuiu. E aí ele não vai lá com o ribossomo com toda aquela gana que ele ia anteriormente. E aí a bactéria se torna resistente. Certo, gente? Deu para entender? Quem não entendeu essa, vamos para outra enzima. Adeniltransferase. Se a fosfotransferase transfere um fosfato para o aminoglicosídeo, a adeniltransferase transfere o quê para o aminoglicosídeo? Quem pode me responder essa? O Judinei. Responde aí, Judinei. Judinei até saiu da sala. O 759611. Como é seu nome? A Odete. Quem pode responder? A adeniltransferase transfere o quê? Não sei, professora, eu estou sendo sincera com a senhora. Você não sabe, Odete? Não, o grupamento adenil, tá, Odete? Grupamento adenil, adenila. Essa enzima pega o grupamento adenil e leva para onde? Transfere para o aminoglicosídeo. Quando esse adenil chega no aminoglicosídeo, o aminoglicosídeo tem a sua afinidade diminuída pelo alvo. Ele amava tanto o ribossomo que aí ele não tem mais aquela gana de chegar no ribossomo. E aí ele não tendo afinidade. Ele altera a estrutura química do... Quando ele é adenilado, fosforilado, tem uma alteração, né? Porque você colocou um outro componente químico ali. Houve alteração, mas essa alteração, ela reduziu a afinidade, tá? Não teve uma alteração muito abrupta, total, né? Como acontece lá com os beta-lactâmicos. Facial, então, né? Porque a partir do momento... Não é mais... Imaginem, eu tenho aqui, digamos que eu tenho o açaí, somos paraenses, né? O açaí puro. No momento que eu coloco farinha e açúcar, aquele açaí, ele continua aquele açaí puro? Não, porque eu coloquei coisas a mais, eu acrescentei coisas a mais ali. Então, não é mais a mesma coisa, concordam comigo? Continua sendo gostoso do mesmo jeito, mas não é mais a mesma coisa, tá? Eu alterei aquela composição ali original, certo? Então, se eu adicionei um fósforo, se eu adicionei um adenil, eu mudei a molécula química, eu alterei a molécula química. E essa alteração levou a uma redução de afinidade, tá? Deu para entender, Joel? Sim ou não? Deu sim. Deu. Vamos agora para a acetiltransferase. Então, a adeniltransferase transfere o grupamento adenila.
para o aminoglicosídeo. A acetiltransferase transfere o quê? O grupamento acetil para onde? Para o aminoglicosídeo, fazendo a mesma coisa que acontecia com os outros. Diminuindo, ó, diminuindo a afinidade dessas drogas pelo seu alvo, que no caso é o ribossomo. Ok? Para vocês entenderem melhor, eu vou dar um exemplo assim mais prático, né? Para vocês entenderem. Imaginem que quem tem namorado aí? Meninos, você tem namoradas? Meninas, vocês têm namorados? Quem está aí apaixonado pelo seu namorado? A Odete que ativou o áudio aqui. Acho que o alvo já, falando tanto de alvo. Tem namorado, Odete? O marido não pode ser? Não. Pode, ele continua sendo seu namorado, eterno namorado. Namorar. Você é apaixonada pelo seu marido? Demorou para responder. Imagine que a Odete está aí? Imagine que a Odete é apaixonada pelo esposo dela. Como é o nome do esposo, Odete? O nome do seu esposo, Odete? A internet da Odete não tá boa ou é a minha? Digamos que seja Cláudio. O restante está me ouvindo bem? Tá todo mundo me ouvindo bem? Ah, tudo ok, tudo ouvindo bem. Tá. Então imagine que o nome do marido da Odete, quando ela voltar, ela fala o nome do marido dela. Seja Ricardo. Tá? E a Odete é apaixonada pelo Ricardo, completamente apaixonada. Eles têm muita afinidade um pelo outro, tá? A Odete e o Ricardo são ligados, apaixonadíssimos. Aí imagine que a Iracema, ó, a Iracema está com o áudio ativado aqui. Ah, tô. Imagine que a Iracema chegue e se interesse pelo Ricardo. Olha, é tudo uma analogia, não vão brigar, pelo amor de Deus. A Iracema se interessou pelo Ricardo e começou a mandar recado para o Ricardo, mandar presentinho, começou a se aproximar do Ricardo. E aí o Ricardo começou a gostar das investidas da Iracema. O Ricardo, que é marido de quem? Da Odete. Nesse momento, o Ricardo, que era apaixonadíssimo pela Odete, louco pela Odete, ele começa a perder interesse pela Odete. Ele começa a perder afinidade pela Odete, porque agora chegou alguém que começou a tomar a atenção dele, que no caso aqui é a Iracema. Nessa nossa analogia aqui, quem seria a Iracema nesse caso? Uma enzima transferase, né? Uma fosfotransferase, uma adeniltransferase ou uma acetiltransferase. Porque a partir do momento que a Iracema grudou no Ricardo, o Ricardo teve aquela paixão, aquele amor, aquela afinidade toda que ele sentia pela Odete diminuída. Ele perdeu, né? Diminuiu o interesse dele pela Odete. Agora ele só quer saber da Iracema. Deu para entender? Deu. Conseguiram entender com a analogia? Então, a Iracema, nesse caso aí, é uma das enzimas inativantes, né? O Ricardo seria quem? O aminoglicosídeo, porque a Iracema fosforilou ele. E a Odete seria quem? O ribossomo, o alvo. O alvo perdeu para a enzima inativante, que no caso é a Iracema. Certo, gente? A Iracema seria um novo sítio? Seria isso, professor? Não. A Iracema é uma Não. enzima inativante, ó. Ela fosforilou o Ricardo. Ela levou o quê? Se a Iracema fosse a fosfotransferase, ela levou um grupo fósforo lá para o Ricardo. Ela fosforilou o Ricardo. Tá?
Se a Iracema for uma adeniltransferase, ela levou um adenil para o Ricardo, que no caso é o aminoglicosídeo, o Ricardo. Ela adenilou ele, ou seja, ela está levando um presente para ele, né? E se a Iracema for uma acetiltransferase, ela está acetilando o Ricardo. Certo? Então, se vocês entenderem aqui agora vai ficar mais fácil para frente, porque tem um outro exemplo com ocorrência de enzima inativante. Como as bactérias se tornam resistentes à tetraciclina agora? Em relação à tetraciclina é por meio da codificação de proteínas TET, que são aquelas bombas de efluxo, tá? TET-A, TET-B, TET-C. Essas proteínas, elas vão fazer o quê? Jogar a tetraciclina para fora. A tetraciclina vai entrar na célula. Essas proteínas que foram codificadas por bactérias resistentes à tetraciclina, elas reconhecem a tetraciclina. Entrou tetraciclina, elas pegam e jogam para fora. Entrou tetraciclina, elas pegam e jogam para fora. E aí a tetraciclina não consegue chegar no alvo dela, que é o ribossomo. Tá? Nesse caso aí não tem inativação da droga. A droga continua, a tetraciclina continua perfeita. Ela só não consegue entrar na casa. Tá? Ela entra e é expulsa. É aquele vizinho intrometido. Quando o vizinho entra, vocês mandam o vizinho embora. Certo? Tudo certo, né? Resistência ao clorafenicol. Aqui já é semelhante ao que a gente viu aos aminoglicosídeos. Como as bactérias se tornam resistentes aos aminoglicosídeos? Por meio da codificação de enzimas chamadas, olha aqui o nome, cloranfenicol acetiltransferase, que tem como sigla CACT. Então, o cloranfenicol acetiltransferase transfere o que para o cloranfenicol, gente? Um grupamento acetil. Isso. Cloranfenicol acetiltransferase. Essa enzima pega o acetil e transfere lá para o cloranfenicol. Quando isso acontece, o cloranfenicol, que é apaixonado, tem grande afinidade pela subunidade 50S do ribossomo, ele perde a afinidade. Lá no aminoglicosídeo ocorreu o quê, gente? Diminuição de atividade, né? Diminuição de afinidade. Aqui, no cloranfenicol, ocorre a perda, ó, fazendo perder a afinidade pelo alvo. Quem é o alvo do cloranfenicol? A porção 50S do ribossomo procariótico. Mais uma vez, voltando ao exemplo lá da Odete, da Iracema e do Ricardo. Quem seria essa enzima aqui nesse exemplo, cloranfenicol acetiltransferase? A Iracema. Quem seria o cloranfenicol? O Ricardo. Quem seria o ribossomo? Mais uma vez, a Odete. Olha, a Odete voltou, agora ficou caladinha. Entendeu, Odete? Odete, Entendi, Odete, professor. Não, Odete, Odete, tu foste falar com o teu marido, né? não, ele não tá em casa. Tu foste reclamar com ele? Acho que ele tá com a Iracema. Ei, Iracema! Iracema, mostra seu rosto aí. Quero ver se o Ricardo tá aí. Vamos dar continuidade. Para finalizar essa parte de mecanismo de resistência, vamos finalizar com as rifamicinas e as quinolonas. Para que a gente possa entender, a gente tem que entender aqui quem é o alvo das rifamicinas, quem é o alvo das quinolonas. Das rifamicinas, o alvo é a enzima RNA polimerase. Tá? A rifamicina inibe a síntese de RNA mensageiro, ou seja, ela inibe a transcrição. O que é transcrição? Transcrição é a conversão da informação de uma molécula de DNA para RNA. Transformação dessa molécula, essa informação de DNA para RNA. Tá? Então, isso é a transcrição. A rifamicina interfere na transcrição, na síntese do RNA mensageiro. As quinolonas interferem na divisão do DNA, logo, consequentemente, na divisão celular. As quinolonas inibem a enzima, cadê ela? DNA-girase. A rifamicina, a enzima RNA
polimerase. Ok? Como é que as bactérias se tornam resistentes a elas, gente? Por meio de quê? Por meio de alterações enzimáticas. Eu posso formar uma outra RNA polimerase, eu posso formar uma outra quinolona. E aí, quando a RNA polimerase 1 é inativada pela rifamicina, eu tenho RNA polimerase 2. Quando a DNA girase 1 ela é inativada pela quinolona, a bactéria resistente pode ter a DNA girase 2, que vai fazer o trabalho que a 1 fazia, mas que foi inativada. Uma outra forma é a alteração aonde? No sítio de ligação, né, dessa enzima ao alvo delas. Da rifamicina, as enzimas alvo delas. Ok, gente? Digamos que a rifamicina só reconhece um sítio de ligação lá na RNA polimerase. Se a bactéria sofreu mutação, esse sítio de ligação foi alterado. Quando a rifamicina tenta chegar, ela não consegue mais reconhecer e aí a RNA polimerase não é inativada. Assim a quinolona. A quinolona só reconhece um sítio de ligação na DNA girase. A bactéria pode sofrer mutação e aí eu tenho uma alteração no sítio de ligação dessa enzima e aí a quinolona não consegue mais reconhecer essa enzima. Ok? Então, para finalizar, essas alterações, essas mutações, nessas enzimas, fazem com que essas enzimas não mais se liguem a tais drogas. Por quê? Porque a droga não consegue mais reconhecer elas. Protegendo dessa forma quem, gente? A bactéria. A bactéria aí vai sair ilesa. Por quê? Porque houve mudança no sítio de ligação do alvo desses antimicrobianos. Ok? Tudo certo? Então, ainda não é até a próxima aula, tá? Se acalmem aí. Vamos finalizar aqui a parte da resistência bacteriana e agora a gente vai corrigir o exercício. Vou interromper esse compartilhamento aqui e a gente vai resolver o exercício, tá bom? Tudo certo? Então, vamos lá. Abram aí o exercício de vocês, por favor. Abrir o exercício? Estão me ouvindo? Ainda estão aí, gente? Assim, professora. Abriram o exercício? Vamos corrigir, vamos ver quem acertou tudo, quem não acertou. Quem acha que acertou tudo? A única certeza que eu tenho é que eu não perdi um ponto e meio, professor. Que o quê? A única certeza que eu tenho é que eu não perdi um ponto e meio por não entregar. Que bom, que bom, que bom. Então vamos lá, deixa eu só abrir o meu aqui para eu acompanhar junto com vocês, que eu acho que eu não tenho aqui no meu pendrive. Só um momentinho. Já abriram aí? Já. Quem pode ler a primeira? Quem pode ler a primeira questão? O André? Então vamos lá, André, leia aí a primeira questão. O celular tá mais devagar que passa a frente da caramba aqui. André, não estou conseguindo te ouvir bem. Só um instantinho que o celular tá devagar aqui. Então, vamos lá. Tá. Tá, Primeira pode ir questão. lá. Antimicrobianos são substâncias naturais, antibióticos, sintéticas, quimioterápicos ou semissintéticas
Antibióticos semissintéticos Certo. possuem a capacidade de inibir o crescimento ou causar a morte de micro-organismos, Certo. como os fungos, bactérias, entre outros. Essas substâncias estão presentes em nosso dia a dia, desde que o pesquisador Alexander Fleming, no final da década de 20, século 20, descobriu o primeiro antibiótico, a penicilina. Certo. Hoje, antimicrobianos são de grande importância no tratamento pós-operatório, ou também no caso de infecções. Entre os mecanismos de ação dos antibióticos temos Letra primeiras A. questões. Pode ler. Letra A. Inibição da síntese da parede celular bacteriana. B. Inibição da síntese proteica. C. Ação nos ácidos nucleicos. D. Alterações na membrana citoplasmática. E. Todas estão corretas. O que vocês marcaram? Bora ver quem acertou. Eu marquei a Marquei E. todas. Joel marcou a E. Quem mais marcou a E? Marquei a E também. também. Ah, é, Quem também marcou, marquei. quem marcou diferente? Acho que ninguém. Ninguém? Então, a correta é a letra E. Parabéns para vocês. Já tem 0,3 pontos. Oba. E como são 10 questões, né, cada uma vale 0,3. Então, todas aqui, ó, que foram mostradas, vamos comentar. Inibição da síntese da parede celular bacteriana. Isso é um mecanismo de ação de antimicrobianos? É. Sim. Um exemplo de um antimicrobiano que faz isso. Os beta-lactâmicos, né? Penicilina, cefalosporina, inibe a síntese da parede celular bacteriana. B. Inibição da síntese de proteína. Quem pode me falar um antimicrobiano que inibe a síntese de proteína? Penicilina. Quem? A penicilina? Que, Aminoglicosídeos? Aminoglicosídeo. Me dá um exemplo de aminoglicosídeo, Joel. Penicilina. Gentamicina. Como? Gentamicina, penicilina. Gentamicina, isso. Gentamicina. O que mais? Streptomicina. Neomicina. Tá? Todos esses são aminoglicosídeos. Então, a B também. C. Ação nos ácidos nucleicos. Os últimos antimicrobianos, resistência desses últimos antimicrobianos dessa nossa aula. Quem seria? Um antimicrobiano quinolonas. O que mais? Rifamicina. D. Alteração na membrana citoplasmática. Da nossa aula retrasada. Um exemplo. Polimixinas B. Tá? Então, todos esses aí, todos esses são mecanismos de ação de antimicrobianos. Por isso, a alternativa correta é... Olha quem está com o áudio ligado, por favor, desative. Só ative quando você for falar, quiser se manifestar. Então, letra E, tá? Quem acertou aí já pode anotar 0,3 pontos. Segunda questão, quem pode ler? Quem pode ler? Eu posso continuar, né? Então, continue, André. Vou dar meio ponto para o André, que só ele que está lendo. Vai lá, André. Celular aqui parece uma passeata de tartaruga. Não estou conseguindo te ouvir, André. Segunda questão. Tá, vamos lá. Ao discutirmos a resistência bacteriana, é conveniente considerar tanto os mecanismos de ação dos antimicrobianos quanto as propriedades necessárias para a sua eficácia. Certo. Com frequência, bactérias utilizam mais de uma estratégia para evitar a ação dos antimicrobianos. Assim, a ação conjunta de múltiplos mecanismos pode produzir um acentuado aumento da resistência desses micro-organismos aos antimicrobianos.
Entre os mecanismos genéticos de resistência bacteriana, podemos citar Letra A. mutação espontânea. B. Letra B, fissão binária. C. Transferência de plasmídios de resistência. D. Apenas 3 alternativas estão corretas. C. E. Esqueci já. E. Seleção natural. O que vocês marcaram? Isso. Aqui é a letra D. D. E. D. D de dado. D de dado? Alguém marcou diferente? Oi? A alternativa correta, pam, 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 letra D de dado. Amém. Já tem esquecido. Quem marcou D já tem 0,6 pontos. D de dado. Quem é a única errada daí? A única errada é fissão binária. A fissão binária é uma forma de divisão dos procariotos, né? Quando os procariotos se dividem em 2 organismos iguais, binário. O resto de mutação espontânea, as mutações acontecem de forma espontânea. A transferência de plasmídio, a gente viu que é uma forma das bactérias trocarem resistência, né? Fragmentos de DNA com resistência, com gene de resistência. E seleção natural é um mecanismo também de evolução, né? É uma forma também das bactérias se tornarem resistentes. Ela tem ali uma alteração genética e quando essa alteração genética ela se expressa, ela é selecionada, nós temos aí um organismo que irá se tornar resistente a alguma situação. Então, letra D. Terceira. Quem pode ler a terceira para deixar o André descansar um pouquinho? Eu, professora. Odete. Então, vamos lá, Odete. A parede celular é uma estrutura externa à membrana plasmática e é importante para os organismos microbianos. Cada grupo de organismos tem peculiaridades na estrutura de sua parede celular. Assim, a opção que apresenta, respectivamente, os componentes exclusivos da parede de bactérias gram-positivas e gram-negativa é letra A. Ácido teicoico e membrana externa fosfolipídica. Letra B. Ácido teicoico e peptidoglicanos. Letra C. Peptidoglicano e mananas. Letra D. Peptidoglicanos e ácido teicoico. Letra E. Purinas e membrana externa fosfolíptica. O que vocês marcaram? Letra B. A letra B. B de bola? B de bola. Alguém marcou diferente? Letra A. Letra A. Letra A. Alternativa correta, letra A. Por que letra A, gente? Não pode ser a letra B, porque peptidoglicano tem tanto em uma quanto em outra. Tá? Só que a bactéria gram-positiva tem uma camada de peptidoglicano mais espessa e a negativa tem uma camada mais fina, tá? Mas o exclusivo de gram-positivas é o ácido teicoico, só tem na gram-positiva, não tem na negativa. E o exclusivo daqui de bactérias gram-negativas é a membrana externa, tá? Bactérias gram-negativas têm uma membrana a mais. Tá bom? Então é a letra A. Tá bom? Ok. Todo mundo entendeu por que a letra A? Sim, professora. Então, vamos continuar. Quarta questão. Quem pode ler? Um médico preocupado em escolher uma associação de antimicrobianos para uma criança de 4 anos com infecção de corrente sanguínea de origem hospitalar, opta por antibiótico cujo mecanismo de ação possam agregar algum efeito sinergético, que se somam. Introduz um betalatâmico e um aminoglicosídeo, cujo mecanismo de ação são, respectivamente, letra A, inibição da síntese proteica e interferência na integridade da parede celular.
Letra E. B. Interferência na integridade da parede celular e inibição da síntese proteica. Letra C. C. Ambos interferem na integridade da parede celular. Letra D. D. Inibição da síntese proteica e interferência no processo de transcrição. E letra E. Interferência na integridade da parede celular e interferência no metabolismo de fatores de crescimento. O que vocês marcaram? E, professora, eu não estou com o meu gabarito aqui agora. Letra B. Não lembra? Letra E. Eu marquei. O E. Farias falou B. Quem falou letra E? A gente marcou B. O grupo da Iracema marcou B. Quem Letra mais? E. Aí tá. E. Letra B, professora. B. Foi B, Odete? Lembrou? Agora B de bola. Errei. Tchan, 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 tchan. Quem acertou? Não sei. Alternativa correta, letra B de bola. Por quê, gente? O beta-lactâmico, o que ele faz? Interferência na integridade da parede celular. Por quê? Qual é o mecanismo de ação dele? Inibir a síntese da parede celular. Quando ele inibe a síntese da parede celular, ele tá mexendo com a estrutura da parede celular. Ele está interferindo na integridade da parede celular, ok? Então, vejam que a questão ela pede respectivamente. Primeiro um, depois outro na ordem. Então, é primeiro do beta-lactâmico e depois do aminoglicosídeo. Qual é o mecanismo de ação do aminoglicosídeo? Inibe o quê? A síntese de proteína. Tá aqui, ó. Inibição da síntese proteica. Tá? Letra B de bola. A E não pode ser. A E diz, ó, interferência na integridade da parede celular, tá certa a primeira. Mas o mecanismo de ação do aminoglicosídeo não é interferência no metabolismo de fator de crescimento. Olha quem está com o áudio ligado, Fabrício. Entenderam por quê? Letra B? Tudo certinho? Vamos avançar? Sim. Quinta questão, quem pode ler? Posso ler, professor? Vamos lá, Iracema. A parede celular é uma estrutura muito resistente, flexível e ocasionalmente rígida, o qual está presente tanto em células vegetais quanto em bactérias e fungos. Células animais não possuem parede celular. A parede celular envolve a membrana celular e fornece à célula suporte estrutural e proteção contra a pressão osmótica, evitando, desta forma, a lise celular. Além disso, ela atua como um filtro para a célula. Dentro deste contexto, sabe-se que os antimicrobianos apresentam alvos específicos nos micro-organismos, causando a sua morte ou inibindo a sua proliferação. Desta forma, são exemplos de antibióticos que agem como inibidores da síntese da parede celular. Primeiro, Letra A. gentamicina e tetraciclina. B. B. Quinolonas e oxacilina. C. Ampicilina e cefalosporina. D. Penicilina e streptomicina. E. Ampicilina e rifamicina. O que vocês marcaram? Letra C. Marcamos a letra C. Letra C, professora, também. Quem mais marcou C ou quem marcou diferente? Todo mundo C? Letra C. Letra C, professora. Todo mundo cesou? Então, todo mundo acertou. Letra C. Que bom. Ampicilina e cefalosporina, né? Ampicilina é uma penicilina, tá? É uma aminopenicilina e cefalosporina também é do grupo dos beta-lactâmicos. Ambos, né, como sendo beta-lactâmicos, eles inibem a síntese da parede celular. Eles vão interferir na integridade da parede celular. Tudo certo, gente? Alguém ainda tem dúvida nessa questão? Não. Sexta questão, quem pode ler a sexta aqui, a primeira subjetiva que está aparecendo. Quem pode ler?
Tá, eu vou ler essa. Ao discutirmos a resistência bacteriana, é conveniente considerar tanto os mecanismos de ação dos antimicrobianos, quanto as propriedades necessárias para a sua eficácia. Com frequência, bactérias utilizam mais de uma estratégia para evitar a ação dos antimicrobianos. Assim, a ação conjunta de múltiplos mecanismos pode produzir um acentuado aumento da resistência destes micro-organismos aos antimicrobianos. Com base no texto acima e nos seus conhecimentos sobre o assunto, explique o mecanismo de ação das enzimas beta-lactamases produzidas por bactérias resistentes. Falei isso nessa aula, falei isso na aula anterior, isso daí está muito mais do que falado. Então, qual é o mecanismo de ação dessa enzima de resistência, da beta-lactamase? O que ela faz? Ela hidrolisa o anel beta-amilactâmico, Isso, ela hidrolisa, né? Ela cliva, ela quebra o anel beta-lactâmico dos beta-lactâmicos, convertendo esse beta-lactâmico em um produto inativo do ponto de vista antibacteriano. Que produto é esse? É o ácido penicilóico, né? Porque o núcleo geral, ele é chamado de ácido 6-amino penicilânico. No caso das penicilinas, dando exemplo das penicilinas. Ok? Então, clivar o anel beta-lactâmico dos beta-lactâmicos, convertendo esse beta-lactâmico em uma estrutura, em uma molécula inativa do ponto de vista antibacteriano. Quem colocou mais ou menos assim? E aí, professora, aí ele inibe a síntese da parede celular, seria isso também? Não. Essa enzima não inibe a síntese da parede celular, porque ela não é um antimicrobiano. Ela é uma enzima de resistência a ele. Ela vai combater ele, entendeu? Ela não vai ajudar ele. Ela não vai ajudar a bactéria a morrer, ela vai ajudar a bactéria a viver. Tá bom? É enzima de resistência. Então, quem colocou isso, próximo disso eu vou considerar. Tá bom? Ok. 7ª questão, vamos lá. Quem pode ler essa daí? Essa é curtinha. Vamos lá, quem lê essa daí? Em relação à estrutura das Cris, bactérias vai. gram-negativas, podemos afirmar: Letra A. possui uma membrana externa lipoproteica, lipopolissacarídeos, Polissacarídeo. fosfolipídio, Que é o lipopolissacarídeo. Uhum. circundando uma fina camada de peptidoglicano. B. Letra B. A membrana externa, em geral, protege a célula da fagocitose e da penicilina, lisocima e outras substâncias químicas. C. C. As porinas são proteínas que permitem às moléculas pequenas passar através da membrana externa. D. O componente lipossacarídeo da membrana externa consiste de açúcares polissacarídeos que atuam como antígenos e de lipídio A, que é uma endotoxina. E. Todas estão corretas. O que vocês marcaram? Professora, eu fiquei muito Letra E. nessa questão. Todas estão Todas corretas. estão corretas. Quem ficou em dúvida, a gente já vai discutir e tirar todas as dúvidas. Eu marquei a E. A Odete marcou a E. Quem mais marcou a E? Quem marcou diferente? Eu Você marquei marcou a E. também. Marcou a E também, Iracema? Sim, marcamos a E. Então, vamos lá. A resposta certa. Tchan, 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 tchan. Letra E de escola. É a letra E. Vamos lá. Por que a letra E? Está falando aqui, né, de estrutura da parede celular de bactérias gram-negativas. Aí a gente tem que conhecer as características da bactéria gram-negativa, da parede celular delas. A alternativa A diz que possui uma membrana externa de lipoproteína lipopolissacarídeo fosfolipídio, que é o LPS, que é o lipopolissacarídeo,
circundando uma fina camada de peptidoglicano. Isso não está certo? Não está certo isso daí? Correto. Né? Eu tenho a membrana citoplasmática, eu tenho espaço intermembranas, eu tenho a camada de peptidoglicano e eu tenho uma membrana externa. Ok? Então, essa é uma estrutura correta presente na membrana, na parede celular das bactérias gram-negativas. B. A membrana externa, em geral, protege a célula da fagocitose, da penicilina, lisozima e outras enzimas químicas? Sim. Essa membrana externa, ela fornece para as bactérias gram-negativas uma certa resistência em relação às bactérias gram-positivas. Nas gram-positivas, muitas substâncias conseguem passar com facilidade. Nas gram-negativas, elas encontram uma certa resistência nessa membrana externa. Tá? Então, B também está certa. C. As porinas são proteínas que permitem às moléculas pequenas passar através da membrana externa. Na membrana externa existem porinas, isso a gente viu lá na nossa primeira aula, logo quando começou aqui o nosso curso, né? Quando começou o semestre, que as porinas elas estão ali para permitir o que? A entrada de substância, o fluxo de substâncias no interior da célula. Tá? Então, porina está presente na membrana externa, certinho. D. O componente lipopolissacarídeo da membrana externa consiste de açúcares, que é o polissacarídeo O, tá? Esse lipopolissacarídeo O, ele funciona como uma estrutura antigênica, que faz com que essas bactérias, tendo essas estruturas, a gente possa fazer uma sorologia, né? Cada grupo de bactérias, cada espécie apresenta um antígeno O específico, tá? É como se fosse aquela impressão digital, que pode ser reconhecido numa sorologia, um antígeno. Que atuam como antígeno, e lipídio A, que é uma endotoxina, tá? Além desse, ainda tem mais uma estrutura, ok? Então, essas estruturas estão presentes no lipopolissacarídeos? Sim, então tá certo. Ok. Então, a única alternativa é a E, porque como todas estão certas, eu não tenho outra alternativa para marcar a não ser a letra E, dizendo que todas estão corretas. Certo, gente? Certo, professora. 8ª questão. Estamos chegando ao fim. Vamos lá. A parede celular é formada por peptidoglicano, lipídio e proteína. Estas moléculas são responsáveis por realizar transportes ativos e passivos, além de proporcionar estrutura e proteção às bactérias. Apesar disso, algumas enzimas podem causar a lise celular, quer dizer, a quebra, né, professora? Uma delas é a lisozima, que age quebrando as ligações. Letra A, peptídicas. Letra B, glicosídicas. Esse B Beta aí... 1,4. Beta 1,4. Letra C, C. glicosídicas. Alfa 1,6. 1,6. Letra D, lipídicas. Letra E, glicolipídicas. Beta 1,4. O que vocês marcaram? Marquei a letra B. B de Odete bola. marcou a B. Quem marcou diferente? Todo mundo marcou a mesma coisa. Letra B. B. Todo mundo B? B. B? A resposta correta é a letra D de dado. D? Tô brincando. Isso, eu até me assustei. Foi só para assustar vocês. Todo mundo acertou. Letra B de bola. Isso também a gente viu na aula, a gente mostrou, né, um experimento mostrando lá as lisozimas quebrando a ligação, né, rompendo a parede celular, fazendo que a bactéria rompesse no momento, e em outro exemplo, a bactéria não rompendo, né, numa solução isotônica e rompendo numa solução hipotônica. A lisozima, ela quebra aquela ligação que une os monossacarídeos da cadeia linear de glicano, né, o NAG-NAN. Ele é ligado por uma ligação glicosídica beta 1,4. O que a lisozima faz? Quebra essa ligação, fazendo que a parede celular fique fragilizada e rompa. Certo? Então, letra B de bola, depois da trollagem que eu fiz aí em vocês. Tá? B de bola. Certo. 9ª questão. Quem pode ler a 9ª? Vamos, pessoal, leiam.
todo mundo foi jantar. Posso ler? Vamos lá. Enquanto algumas bactérias são importantes para termos saúde e também para o processo de fabricação de certos alimentos e bebidas, outras podem causar uma série de doenças que precisam ser tratadas com antibióticos, como, por exemplo, a pneumonia, tuberculose e o botulismo. Porém, se o medicamento não for administrado corretamente, a bactéria pode se tornar resistente a ele. Com base no texto acima e nos seus conhecimentos sobre o assunto, explique o mecanismo de ação das tetraciclinas. Tetraciclinas. Todo mundo sabe que a gente acabou de falar disso. Qual é o mecanismo de ação das tetraciclinas? Ela bloqueia a síntese proteica, não é isso? Isso, bloqueia a síntese de proteína. Mas de que forma? Tem que falar de que forma, porque os aminoglicosídeos também fazem isso, o clorafenicol também faz isso, só que eles fazem de formas diferentes. Ela faz a ligação na porção 30S, professora, do ribossomo. Isso, por meio da ligação à subunidade 30S do ribossomo, levando ao mal... Interferindo na atividade do tRNA. Não. Isso, muito bem, levando a uma interferência na atividade do RNA transportador. E aí o RNA transportador, ele não vai mais conseguir transportar quem? Os aminoácidos? Não. Aminoácidos, lá para o sítio de síntese, né? Para a cadeia de polipeptídeos que está nascendo. Tá? Então, recapitulando, as tetraciclinas inibem a síntese de proteína. De que forma? Se ligando à subunidade 30S do ribossomo, interferindo na atividade do RNA transportador, bloqueando dessa forma a adição de aminoácidos na cadeia de polipeptídeos que está se formando, ou seja, nascente. Quem colocou mais ou menos assim? Quem colocou próximo Professora, eu disso? não estou ouvindo, não sei se é só eu, mas está falhando o áudio. Tá, vamos. O restante me ouviu bem? O restante me ouviu bem? Sim, estou ouvindo. Tá, então Isabel, você está me Tem ouvindo o melhor áudio- agora? Tá me ouvindo melhor agora, Isabel? Isabel? Então, deixa eu repetir aqui. Eu não estou lhe ouvindo, estou falhando, eu já entrei, já saí e continuo da mesma forma. Não sei se só eu e os outros também estão acontecendo a mesma Isabel, coisa. os outros estão conseguindo me ouvir perfeitamente, então acho que deve ser um problema na sua internet, tá? Como vai ficar gravado aqui, quando você for baixar a aula, você vai conseguir entender, tá bom? Vamos ler a última, nona questão. Ok, tudo bem. Nona questão. Ou 10ª. Vamos para a 10ª questão. Quem pode ler? Um médico preocupado em escolher uma associação de antimicrobianos para uma criança de 4 anos com infecção de decorrente sanguínea de origem hospitalar opta por antibióticos cujo mecanismo de ação possam agregar algum efeito sinérgico que se somam. Introduz uma rifamicina e uma gentamicinas, cujo mecanismo de ação são, respectivamente... Letra A. Letra A, Cris. Inibição da síntese proteica por se ligar à porção 30S do ribossomo, interferindo na atividade do tRNA, interferência na integridade da parede celular. B. Interferência no processo de transcrição, inibição da síntese proteica por se ligar à porção 50S do ribossomo, interferindo na atividade do tRNA. C. Ambos interferem na síntese de RNA. D. Interferência no processo de transcrição, inibição da síntese proteica por se ligar à porção 30S do ribossomo, causando desta forma uma mudança conformacional na subunidade 30S do ribossomo, resultando em uma leitura incorreta do mRNA. Letra E.
para finalizar. Inibição da síntese proteica por se ligar à porção 50S do ribossomo, interferindo na atividade do tRNA, interferência no processo de transcrição. O que vocês marcaram? Letra D. Letra D. D, aí Farias. Quem mais marcou a letra D? Eu marquei a C, professor. Odete, a C. E o restante, não marcou? Deixou em branco essa? Não, a gente Resposta. marcou a C também. A alternativa correta, a resposta correta é a letra D de dado. Ai, meu Deus. Tá? Porque, olha, ele pede aqui o mecanismo de ação, respectivamente, da rifamicina, que inibe o quê? A síntese do RNA mensageiro. Inibe a transcrição. É a mesma coisa. A síntese de RNA mensageiro e transcrição é a mesmíssima coisa. E a segunda é a gentamicina. O que a gentamicina faz? Ela é um aminoglicosídeo. Se ela é um aminoglicosídeo, ela inibe a síntese de proteína, ou seja, ela interfere na síntese de proteína. Então, a única alternativa que engloba isso é quem? A letra D, que diz que a rifamicina, ela faz o quê? Interferência no processo de transcrição. Ela não interfere na transcrição? Sim, porque ela inibe o processo de transcrição. Certo? E a gentamicina, vamos lá ler da gentamicina. Inibição da síntese proteica, beleza. E vai explicar direitinho, porque lá em cima tem também inibição de síntese proteica, só que pode ser um mecanismo diferente. Olha, inibição da síntese proteica por se ligar à porção 30S do ribossomo. A gentamicina, como sendo aminoglicosídeo, um bom aminoglicosídeo, se liga na porção 30S do ribossomo, causando o quê? Uma alteração conformacional na estrutura lá, na subunidade 30S, resultando em leitura incorreta de quem? Do RNA mensageiro, que tem o código genético para a síntese das proteínas. Então, a alternativa correta é a letra D de dado. Certo, gente? Quem acertou tudo? Não, errei duas, professor. Olha, errou duas, já está com 2,4. Quem foi que fechou? A próxima você vai fechar na prova, Odete. Vai ficar notão. C6. Bom, gente, eu acho que a maioria, né, foi muito bem. Podem até não ter fechado, mas acho que vocês saíram bem. Isso é legal. Vocês participaram. E eu espero que todo mundo faça uma excelente prova. Tá bom? Já fechou o conteúdo, já, então, professora? Já terminamos o conteúdo. Na semana que vem é feriado, né? Que é dia 7. No dia 14 a gente faz a nossa revisão, tá bom? Que vai ser também tendo como base exercício. Vamos fazer uma revisão com exercício, que nem mais ou menos esse que a gente viu agora. E na outra semana, após o dia 14, oi? Professora, é isso que eu já ia lhe perguntar, se essa atividade que foi corrigida hoje, ela é como base em uma revisão da prova, porque ela tem todas as questões que abordam os assuntos que você deu, né? Isso. Vai ser mais ou menos assim, tá? Questões bem semelhantes a essas aí, envolvendo mecanismo de resistência, mecanismo de ação, sítio-alvo, abordando todo o nosso conteúdo, tá bom? Que será no dia 14, certo. Tá? E depois do dia 14, já vem o dia 21, que é quando se iniciam as provas. E aí todo mundo vai estar aí bem preparado, né? Exercício, revisão, a aula está aí para vocês revisarem também, tá bom? Quem não conseguir acessar pela plataforma, entre no meu canal do YouTube, que todas as minhas aulas estão lá para público. Só entrarem lá e vocês vão conseguir assistir. Tá certo, gente? Ok, professora. Tudo bem? Ok, então, professora. Boa noite a todos, tá? Obrigada pela atenção e um bom final de semana aí para quem não vai me ver só depois do dia 7. Prolongado. Uma boa semana para todos. Pois é.
E estudem, tá bom? Tá bom, Tchau, professor. tchau, gente. Tá bom, tchau, professora. Boa noite. Tchau, boa noite.